Pronto, começou a gravar, certo? Acho que o vídeo vai durar uns 40 minutos aqui, o máximo, né? Então eu comecei aqui, vamos começar. Eu peguei aqui uma apostila gratuita na internet, disponibilizada no site aqui do um exame, do cursinho, né, para o exame do CFC, que é o de A a Z. Aí tem disponibilizado aqui um material, resumo de contabilidade geral, certo? Tal. É isso. Aí eu vou começar a ler aqui sobre esse resumo, esse material. Então, 2. Resumo geral. De contabilidade geral. Aí são por pontos. Tem quantos pontos aqui, meu irmão? 187 pontos. Então, contabilidade geral. Ponto 1. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos fatos e atos de uma determinada administração econômica, né? Isso é o conceito do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, de 1929. 2. Finalidade. Qual é a finalidade da contabilidade? É fornecer informações. 3. Escrituração. O que é escrituração? Escrituração é uma técnica contábil que lança os fatos contábeis nos livros contábeis. 4. Objeto. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Por patrimônio, entenda o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. 5. Principais normas de contabilidade para concurso. Então, as principais normas aqui, por exemplo, foi listado no material, a Lei 6.404, de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, do artigo 175 a 204. A Resolução 750, de 93, que contém os princípios da contabilidade, essa foi revogada. E a Lei 11.638, de 2007 e 11.941, de 2009, referente às principais alterações promovidas por essas leis na Lei 6.404, de 76. E outro ponto de consulta para o exame do CFC é os pronunciamentos contábeis, certo? Lembrando que esse resumo aqui, deixa eu só confirmar, mas eu acho que foi do exame de 2020.1. Por aí. Não é exatamente desse atual, mas certamente vai servir muita coisa que serve para esse próximo exame, né? Então vamos lá. Ponto 6. Autonomia da pessoa jurídica. A figura dos sócios é diferente da figura da sociedade. 7. O mais correto é utilizar a expressão entidade em vez de sociedade, pois é mais abrangente. 8. Conta capital social. O valor que os sócios entregam para o início da atividade. 9. Razonetes. É porque aqui está escrito errado, mas é razonetes. Utilizados para fazer os lançamentos contábeis. Por exemplo, aí dá um exemplo aqui, uma conta X, certo? Do lado direito vai ficar o lado dos créditos e do lado esquerdo vai ficar o lado do débito. Ponto 10. O total dos débitos sempre será igual ao total dos créditos. Essa regra em contabilidade regular não comporta exceções. 11. As palavras débito e crédito no sentido comum ou no sentido jurídico têm um significado. Na contabilidade possui outro sentido, que pode ser diametralmente oposto ao que estamos acostumados. 12. Como as contas aumentam e diminuem. Então, como é que as contas aumentam e diminuem? Aqui, nesse ponto 12, ele traz uma tabelazinha sobre a conta, o que são, exemplos, e quando é que aumenta e quando é que diminui. Eu vou dizer quando aumenta e quando diminui a conta. Então, a conta do ativo. A conta do ativo diminui ou aumenta a débito e diminui a crédito. A conta do passivo aumenta a crédito e diminui a débito. A conta do patrimônio líquido aumenta a crédito e diminui a débito. E a conta de receitas aumenta a crédito, certo? Toda receita. E conta de despesa aumenta a débito.
13. Método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas diz o quê? Diz que o total dos débitos sempre será de igual ou total dos créditos, certo? Os débitos, o total de débito é igual ao total de crédito. 14. A principal demonstração contábil é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, certo? Então, nós temos no ativo são as aplicações, certo? Onde foi aplicado os recursos. No passivo é a origem dos recursos. Tanto o passivo quanto o patrimônio líquido são a origem dos recursos. Ponto 15. O capital aplicado em bens e direitos pode vir de duas fontes básicas. Pode vir do capital próprio, quando vem do PL, do patrimônio líquido, e capital de terceiro, quando vem do passivo, das obrigações. 16. O total do ativo sempre será igual ao do passivo mais o patrimônio líquido. 17. Equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a regra geral. É a equação geral, né? 18. Técnicas contábeis. Que são escriturações, né? São elaborações das demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Essas são as técnicas utilizadas na ciência contábil. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Então, o que compõe o ativo? O ativo é composto por bens e direitos e o passivo é composto por obrigações. Já o patrimônio líquido, ele é composto pelo capital próprio no caso, a entidade, né, o mais adequado. 19. Campo de atuação da contabilidade. O campo de atuação da contabilidade são as aziendas, né? E o que são aziendas? É um nome bem diferente. Azienda é o patrimônio mais a gestão, certo? Isso é azienda. É o patrimônio que, digamos assim, seja algo gerenciado, né? Tem que ser algo que tenha gerência, e aí sim, isso é considerado uma azienda. 20. O ativo representa os bens e direitos que estão aplicados nas atividades empresariais. O ativo representa o capital que devemos a terceiros. Eu vou tentar ler de uma maneira mais rápida, porque o material é muito grande. 21. Ativo. Ativos são aplicações de recursos. Passivos são a origem, né? Da origem que vem os recursos. 22. Termos importantes para sua prova. Então, ativo é o que é ativo? Ativo são bens e direitos. Passivo são obrigações. Patrimônio líquido é o capital próprio dos sócios. Aplicação de recursos. Ativo. Origem de recursos. Passivo e patrimônio líquido. O capital próprio é o patrimônio líquido. E o capital de terceiro, passivo. Já o capital aplicado é o ativo. 23. Tipos de situações líquidas existentes. Ativo maior do que passivo é um. Ativo menor do que passivo, que é chamado passivo descoberta, é a segunda. Ativo igual ao passivo, é a terceira situação. Ativo igual à situação líquida, uma quarta situação. E qual a consequência? 24, né? Ponto 24, consequência. O ativo pode ser maior ou igual a zero. O passivo pode ser maior ou igual a zero. E o patrimônio líquido pode ser maior, menor ou igual a zero. Ponto 25. As contas patrimoniais são as que representam os bens, os direitos, obrigações e o patrimônio líquido da empresa. 26. As contas de resultados são as receitas e despesas. 27. A escrituração em forma contábil deve obedecer no mínimo a data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu. B. Conta devedora. C.
conta credora. D. Histórico que represente a essência econômica da transação, ou código de histórico padronizado, neste caso, baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio. E. Valor do registro contábil. E F. Informação que permite identificar de forma iníqua, acho que aqui pelo menos tem iníqua, não sei se nem conheço essa palavra, todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. Ponto 28, teorias das contas. Então, sobre a teoria das contas, tem 3 teorias: teoria personalista, teoria materialista e teoria patrimonialista. Patrimonialista é a teoria atual, né? Mas o que vem a ser a teoria personalista? A teoria personalista era dividida em 3 pontos. Os agentes consignatários, que eram os bens, os agentes correspondentes, que eram os direitos e obrigações, e os proprietários, que eram as receitas, as despesas e o patrimônio líquido. Aí tem a teoria materialista. A teoria materialista eram dividida apenas em 2 partes, que são integrais, acho que são a questão das contas, certamente. As contas integrais e contas diferenciais. As contas integrais eram compostas por bens, direitos e obrigações, e as contas diferenciais eram compostas por receita, despesa e patrimônio líquido. E tem a teoria patrimonialista. O que é a teoria patrimonialista? Em que as contas elas podem ser de patrimônio, que são os bens, os direitos, obrigações e patrimônio líquido, e pode ser contas de resultado, que se divide em receitas e despesas. Ponto 29. Os atos contábeis são acontecimentos que ocorrem na entidade e não provocam alterações do patrimônio. Certo? Os atos contábeis não provocam alterações no patrimônio. 30. Os fatos contábeis, por sua vez, são acontecimentos que provocam variações no patrimônio da entidade. 31. Plano de contas. Conjunto de todas as contas existentes dentro de uma entidade para uniformizar os registros contábeis. 32. Método das partidas dobradas. O que vem a ser o método das partidas dobradas? A soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos. Um ou mais débito numa ou mais conta deve corresponder a um ou mais crédito de valor equivalente em uma ou mais contas. Enfim, resumindo esse ponto, aqui pode-se ter várias contas que estão creditando ou várias contas que estão debitando, mas desde que o saldo final dessas contas credores e devedores, elas devem ser as mesmas, né, no mesmo valor. A equação fundamental, no caso, é o método das partidas dobradas, né? O total do ativo será sempre igual à soma do passivo exigível com o patrimônio líquido. Certo? Ponto 33. Contas retificadoras. Tem saldo contrário ao normal. Se as contas do ativo aumentam a débito, as retificadoras aumentam a crédito. Se as contas do ativo diminuem a crédito, as retificadoras diminuem a débito. Ponto 34. Lançamentos. A conta precedida da preposição a é a conta creditada. Assim, 2 lançamentos acima são iguais, apenas escritos de forma diferente. Quando no seu concurso aparecer as palavras diversos, saiba que há mais de uma conta creditada ou debitada. Ponto 35. Fórmulas de lançamento. Então, tem 4 tipos de lançamento, né? 4 formas. A primeira forma corresponde a um débito e um crédito. A segunda forma, um débito e 2 ou mais créditos. A terceira forma são 2 ou mais débitos e um crédito. E a quarta fórmula são 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos, certo? Essas são as 4 fórmulas de lançamento. Onde se escreve 2, leia-se 2 ou mais. No material aqui tem uma parte aqui, deixa eu só verificar.
Dando continuidade aqui, né? Eu li o ponto 35, agora o ponto 36. Os fatos contábeis podem ser de dois tipos, né? De três tipos. Pode ser fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. O que são fatos permutativos? São aqueles que não alteram o valor do patrimônio líquido, constituindo apenas permutações entre elementos patrimoniais. 2. Fatos modificativos. São os que alteram o valor do patrimônio líquido. Divide-se em fato modificativo aumentativo, aumenta o valor do PL, e fatos modificativos diminutivos, que diminui o valor do PL. E o terceiro fato é fatos mistos, ou também pode ser chamado de fato composto. Pode ser fatos mistos diminutivos, são simultaneamente permutativos e modificativos diminutivos, e fatos mistos aumentativos, são simultaneamente permutativos e modificativos aumentativos. Ponto 37. O livro diário é um livro que contém um registro de todo e cada lançamento em ordem cronológica, fato que nos permite compreender a sequência de acontecimentos ocorridos na empresa. Ele é obrigatório para quase que totalidade dos empresários. Ressalta-se que o pequeno empresário, previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Ponto 38, formalidade do livro diário. Então, no livro diário, temos duas características aqui, que são as extrínsecas e as intrínsecas, né? As formalidades do livro. As extrínsecas, a finalidade dessa característica extrínsecas é dificultar a adulteração. Então, o que é que se diz? O livro diário deve ser encadernado, as folhas devem ser numeradas, deve ser autenticado pela Junta Comercial do Estado, empresas mercantis, ou pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, empresas civis, e deve haver termo de abertura e termo de encerramento. Já as intrínsecas, com a finalidade de resguardar a dignidade dos fatos ocorridos em relação aos fatos registrados. Então, segue uma ordem cronológica, deve seguir. Não deve haver rasuras, borrões, sinais, linhas em branco, entrelinhas, folha em branco, etc. E a escrituração deve ser feita em língua e moeda nacional. Ponto 39. O livro razão é facultativo. Principal. O livro razão é facultativo, principal e sistemático. Certo? Principal quer dizer que resista a todos os fatos, e sistemático quer dizer que levem em conta principalmente a organização das informações. Ponto 40, retificação de lançamento. É o processo técnico de correção de registro realizado com erros na escrituração contábil da entidade. E pode ser feito por meio de A, estorno, certo? Que seria um lançamento inverso, anulando totalmente. Através B seria transferência, né? Transposição para a conta correta, e C, a complementação, que seria aumentando ou diminuindo. Ponto 41, balancete de verificação. Então, balancete de verificação. Ele mostra aqui uma tabela aqui, com balancete de verificação, com evidências, igualdade matemática dos débitos e créditos, e na evidência, estorno do período, classificação das contas, movimento individual das contas e lançamento do período. Ponto 42, demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis são... temos 5 demonstrações contábeis, e tem com relação quando é que elas são obrigatórias, né? E quando é que elas são obrigatórias, dependendo se a entidade for uma sociedade anônima de capital aberto ou fechado. Então, o balanço patrimonial ele é obrigatório tanto para a entidade da companhia aberta e fechada. A DRE é obrigatória para a companhia aberta e fechada.
A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados também é obrigatória para aberta e fechada. A demonstração dos fluxos de caixa, ela é obrigatória para a companhia aberta e ela é obrigatória para a companhia fechada quando o patrimônio líquido for maior do que 2 milhões. Vamos lá. E outra aqui, a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado é obrigatória para a companhia aberta apenas, certo? 43, segundo a lei 6.404 de 76, nas companhias abertas, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados pode estar contido dentro da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, certo? Deixa eu só entender aqui. Então, de acordo com a lei, nas companhias abertas, a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado pode estar contido dentro da DMPL, certo? Certo, entendi. Ponto 44. A DMPL não consta como sendo obrigatória pela Lei 6.404 de 76. Todavia, o CPC 26, da apresentação das demonstrações contábeis, arrolou essa demonstração dentre aquelas que fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis de uma entidade. Tal menção levou o FIPECAF, no livro Manual de Contabilidade Societária, a considerar que, a partir da edição do pronunciamento contábil, a DMPL passa a ser obrigatória a todos os tipos societários. A questão deverá explicitar se está exigindo o conhecimento da Lei 6.404 de 76 ou do CPC 26. Ponto 45. A demonstração de origens e aplicações de recurso, a doar, né? Doa ou doar, não sei, deixou de ser obrigatória com as modificações contábeis introduzidas pela Lei 11.638 e 11.941. Ponto 46. Balanço patrimonial é a principal demonstração contábil e se destina a evidenciar, seja de forma qualitativa, seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e financeira da entidade. Ponto 47. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no Estatuto, né? Lei das Sociedades Anônimas, artigo 175. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. A Lei das Sociedades Anônimas, artigo 175, parágrafo único. Ponto 48. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Ponto 49. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte futuros benefícios econômicos para a entidade. Ponto 50. Passivo é uma obrigação presente da entidade, certo? Derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capaz de gerar benefícios econômicos. Ponto 51. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ponto 52. Estrutura do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é composto por ativo, e o ativo se divide em ativo circulante e ativo não circulante, e passivo. O passivo ele é dividido em 3 partes, né? O passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Ponto 53. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimento mobilizado e intangível. Então, fica em ordem de liquidez, certo? Que a liquidez seria a capacidade daquele bem, daquele direito de se transformar em dinheiro, né? Quanto mais rápido eu consigo transformar aquele bem em direito, mais liquidez existe, tem aquele bem. Vamos para o próximo ponto, ponto 54. O ativo circulante é composto por ativo circulante, composto por disponibilidade, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte. Ponto 55. O ativo não circulante é composto por ativo não circulante realizável a longo prazo, investimento, mobilizado e intangível.
É bom lembrar que existe 3I, né? Então é ativo não circulante realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. AI, talvez lembre de AI-5 da história aí do Brasil, de 68. Ponto 56, importante para o ativo não circulante e realizável a longo prazo. Ativo não circulante realizável a longo prazo. São direitos realizáveis após o término do exercício social subsequente. Direitos derivados de vendas de coligadas controladas, adiantamento de diretores, administradores sócios, empréstimos de acionista ou participação do lucro. Ponto 57. Ativo não circulante. Investimento. Classificam-se as participações permanentes em outras sociedades, isto é, aqueles investimentos em sociedades cujo caráter não seja o especulativo. Esses investimentos podem ser avaliados por 2 métodos, o método de custo e o método de equivalência patrimonial. Ponto 58. Propriedade para investimento. É a propriedade, terreno ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou arrendatário em arrendamento financeiro para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambos, e não para a uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas, ou b vendas no curso ordinário do negócio. Ponto 59. Ativo não circulante imobilizado. Classificam-se no ativo imobilizado direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, como, por exemplo, os terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos. A regra é a classificação de bens de propriedade da companhia. Bens locados não satisfazem, em regra, o critério para que sejam classificados como ativo, a não ser que sejam classificados como arrendamento financeiro. Ponto 60. No CPC 27 consta a seguinte definição: ativo imobilizado, CPC 27, item tangível, mantido para uso na produção, mantido para fornecimento de mercadorias ou serviços, mantido para aluguel a outros, mantido para fins administrativos, espera-se utilizar por mais de um período. Ponto 61. O que são ativos intangíveis? A resposta é simples. Podemos dizer, em linguagem simples, que os intangíveis são aqueles ativos que não têm existência física. Eu vou tentar ler mais rápido para ver se eu adianto aqui, porque são mais de 180 pontos. Ponto 62. Como exemplo de intangíveis, temos direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão ou permissão do poder público, marcas e patentes, fundos de comércio adquirido. Ativo intangível, Lei 6.404. Direitos que tenham por objeto bem corpóreo, destinados à manutenção da companhia ou exercido com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Ponto 63. Ativo indiferido. Eram contas classificadas no diferido. Gastos com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, gastos com reorganização societária, gastos com reestruturação, gastos pré-operacionais, e é isso. Ponto 64. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido, que pela sua natureza não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer um ativo sobre essa classificação, até que sua completa amortização, sujeitos ao teste de recuperabilidade. Ponto 65. O ativo exigível basicamente pode ser dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Exemplos: impostos a pagar, provisão para contingência, salários a pagar, ICMS a recolher, provisões para imposto de renda, FGTS a recolher, duplicatas a pagar, fornecedores, entre outros. Ponto 66. O grupo resultado de exercício futuro, REF, foi extinto com a edição da MP 449 e Lei 11.941 de 2009. Em seu lugar, deve ser utilizada a conta receitas diferidas, que fica no passivo, não circulante. O saldo que porventura existente no
no resultado de exercício futuro deve ser reclassificado para receita diferida. O exemplo clássico explorado pelas bancas de resultado de exercício futuro, agora receita diferida no passivo não circulante, são os aluguéis recebidos antecipadamente. Então, são diversas questões da banca que versam sobre este tema. Então, de olho nesse tema. Ponto 67. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. O exercício social continua a ser de um ano. Ponto 68. A estrutura do PL, patrimônio líquido. Antes da Lei 11.638 de 2007, após a Lei 11.638 de 2007 e Lei 11.941 de 2009. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que continuou, né? Antes de uma e após a outra. Então, em ambas as leis, continua, claro, o capital social, o capital a realizar, ok, certo? Reserva de lucro continua, reserva de capital ok, continua. Aí o que é que mudou antes da lei 11.638 de 2007? Antes da lei tinha reserva de reavaliação, e aí passou a ter o ajuste de avaliação patrimonial. O que mais também? Antes, na Lei 11.638, era previsto ali o lucro ou prejuízo acumulado. Agora fica só prejuízo acumulado. E antes era previsto as ações em tesouraria, né? Que tem natureza credora, tem natureza devedora, né? Por isso que é uma conta que diminui o patrimônio líquido. Então, antes da Lei 11.638 de 2007, já tinha as ações de tesouraria, esse conceito e tudo mais, e continua atualmente, né? Depois das leis lá de 2007 e 2009. Então, ponto 69. O capital social é a conta do PL, composta pelas ações subscritas na constituição da entidade ou com aumento de capital. É dividido em capital social e capital social a realizar. Ponto 70. Os gastos com emissões de ações a partir de 2008 não mais podem ser tratados como despesas do período. Passam a figurar como redução do valor obtido do capital social. Ponto 71. As reservas de capital são valores percebidos pela empresa, dos sócios ou de terceiros, que não configuram como receitas, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas diretamente à conta de patrimônio líquido. Ponto 72. São reservas de capital. Reservas de capital. Ágil na emissão de ações, produto da alienação de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição. Vamos lá, ponto 73. Com as modificações recentes ocorridas na contabilidade, Lei 11.638 e 11.941, as doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de debêntures não serão mais classificados como reserva de capital, devendo ser registrado como receita do exercício, de acordo com o princípio da competência. Ponto 74. Utilização das reservas de capital. Utilização das reservas de capital. Tem um quadro aqui, e fala que é a absorção de prejuízo não suportados por reservas de lucro e lucros acumulados, resgate, reembolso, compra de ações, resgate de partes beneficiárias, incorporação ao capital social e pagamento de dividendos a ações preferenciais, se for assegurado. Ponto 75. Reserva de capital para alienação de partes beneficiárias. Reserva de capital, partes beneficiárias.